Vou deixar para os irmãos uma palavra que está em Salmos 31, 23 e 24. Som. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém? Vamos confiar no Senhor, vamos nos esforçar naquilo que Ele tem para nós. Confiar, porque Ele é que nos fortalece. Pai, nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos, Deus. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai, a Te amar verdadeiramente, Senhor. A Te priorizar, Senhor amado, na nossa vida, Deus. Nos atenta, Pai, a cada momento que estivermos desviando o nosso olhar de Ti, Senhor. Queremos, Pai, só a Ti, ó Deus. Queremos, Pai amado, a transformação, Deus, que o Senhor tem para nós, Pai. Cumpre o Teu querer em nossas vidas, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, porque somos necessitados da Tua presença, Senhor. Somos necessitados, Pai amado, do Teu cuidado, Deus. Principalmente, Senhor, somos necessitados do Teu amor. Ah, Deus, olha para nós, Pai. E libera, Senhor, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Deus. Temos recebido, Pai amado. Temos recebido, Deus. Ah, Senhor, nós sabemos que é o Senhor que age por nós, Deus. Continua, Pai. Por favor, Deus. Não afaste o Teu Santo Espírito de nós, Senhor. Pai, se houver algo, Senhor, que não Te agrada, Deus, retira de nós, Pai. Tu é o único que pode, Senhor, ir lá na divisão da alma e do Espírito, Senhor. Então, Pai amado, trata conosco, Deus, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que Tu venha nos abençoar, Senhor, nesta noite, Deus. Abençoar o Teu culto, Pai. Que possamos nos sentir ainda mais próximos, Senhor, de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Tudo que não for, Pai amado, da Tua vontade para esse lugar, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em Ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Senhor, quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em Ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por Teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força
do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glórias a ti, Senhor. Amém, Jesus. Deus conosco. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno e inseparável. O Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deixou sua glória, deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou
chama pelo nome. Aleluia, Senhor. Santo és tu, Jesus. Obrigada, Deus. Vem, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Exalar o teu ser, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, onde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado
acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Obrigada, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém? Irmãos, nós temos hoje uma nova pregadora que o Espírito Santo quis provar no fogo. Thalita, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, te pedir que Tu venha abençoar a Tua filha nessa hora, que Tu venha, Senhor, trazer à sua mente tudo aquilo que ela precisa falar, Senhor, e tudo aquilo que ela precisa dizer. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha conduzir cada pensamento, cada palavra da Tua filha, que nada que ela fale, Senhor, venha dela mesma, mas sim venha do Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa a Tua filha nessa noite, como nós já abençoamos também e oramos em nome de Jesus. Amém. Que susto. Confesso que eu não estava preparada para hoje. Era para eu ter vindo na semana passada, mas aconteceu aquele tanto de coisa, eu não consegui. Eu não achei que fosse ser hoje, mas pode deixar. Mas o pastor me surpreendeu, amém. Pode se sentar. Na semana passada, eu estava me sentindo preparada para esse momento. E aí o Senhor foi e mudou. Ele falou, não é para você estar preparado, não. Quem prepara sou eu. Então, vou deixar ele fazer. É a minha primeira vez, então me perdoem qualquer coisa. Mas vamos lá. No meu coração, assim que o pastor falou comigo, de vir trazer uma palavra, no meu coração eu já queria falar sobre Elias. Quando eu olho a história de Elias e tudo aquilo que aconteceu na vida de Elias, me surpreende muito. E, ao mesmo tempo, me traz uma coragem maior de acreditar e de ver que a Bíblia, principalmente, ela fala do melhor e do pior de todas as pessoas, né? A Bíblia deixa transparecer em todo o tempo que, ao mesmo tempo que a gente é forte, a gente é fraco. E a gente tem esses momentos. E Elias me surpreende por esses momentos que ele passou. E geralmente até aqui mesmo na igreja, algumas vezes, até quando eu já estava no meu coração de falar sobre Elias, eu já escutei algumas vezes falando aqui dessa fragilidade de Elias, né? Desse momento que ele entra lá na cova, na caverna, perdão. Quando ele entra na caverna e aí as pessoas criticam, né? O fato dele estar dentro dessa caverna. E o que eu estudei sobre a vida de Elias, o que eu me aprofundei na vida de Elias, o nome de Elias significa Jeová é Deus. E, de fato, Elias pôde ver que Jeová era Deus na sua vida em diversos momentos. Ele pôde provar daquilo que o Senhor poderia fazer. Então, aqui, no primeiro capítulo que eu gostaria de mencionar, é em 1 Reis 17. Elias foi levantado num tempo muito difícil. Obrigada. Ele foi levantado para falar a verdade. E a gente vê por nós, nos dias de hoje, né? Como é difícil a gente falar a verdade. Como é difícil a gente ir contra aquilo que o mundo está dizendo, aquilo que as pessoas estão dizendo, aquilo que as pessoas estão acreditando. Para a gente hoje é muito difícil, né? Numa conversa qualquer, a gente está sentado e dizer a verdade para aquela pessoa, né? Eu experimentei isso no último sábado. Eu tive um treino lá do CrossFit. E eu não gosto de treinar sábado. Eu falei, eu não vou levantar sábado chuvoso para ir treinar.
E acabou que o Senhor me acordou 8h37. Eu tinha que estar em Correias às 9h. Falei, com certeza não é para eu ir. 8h37, para eu estar em Correias às 9h. Mas, de repente, me deu uma vontade de ir. Eu acelerei, me arrumei toda e consegui chegar em Correias um pouquinho atrasada, mas cheguei. Acabei fazendo um treino com uma pessoa que eu também não entendi por que eu fiz o treino com aquela pessoa que eu não conhecia, nunca tinha visto. E no final do treino, quando a gente sentou para conversar, eu entendi por que eu tinha ido naquele treino, por que era aquela pessoa, porque ela estava precisando ouvir verdade. E não foi fácil falar verdades para ela, porque ela começou a me explicar e dizer o que estava acontecendo na vida dela, no casamento dela, na família. E eu precisava, naquele momento, dizer para ela a verdade. Porque no normal, numa conversa, a gente acaba indo a favor daquela pessoa, né? A pessoa fala uma situação, aí você acaba concordando. Ela fala o que ela está fazendo, você acaba deixando, não fala, para você não entrar num confronto, principalmente com alguém que você não conhece. Você não sabe qual vai ser a reação dessa pessoa. Mas ela aceitou. De certa forma, um pouco rígida, ela aceitou o que eu estava falando ali, a verdade que eu estava falando. E dentre algumas coisas que a gente falou, eu falei com ela, que ela falou que estava tentando 1 milhão de coisas para salvar o casamento dela. Eu falei, mas eu só conheço um caminho, eu só conheço uma verdade, eu só conheço uma pessoa que pode te ajudar nisso. E no final, eu conversando com uma outra moça que estava do meu lado, eu falando, cara, até agora eu não estava entendendo por que eu tinha vindo nesse treino, por que eu estava aqui. E no final ela me abraçou, falou assim, hoje você foi um anjo na minha vida. Então eu entendi que naquele momento que nem eu estava bem, na minha fraqueza, eu fui levantada naquele dia para falar uma verdade para ela. Se vai surtir um efeito ou não, aí é o Espírito Santo que vai fazer, não sou eu. Mas eu fui e falei a verdade. E assim era com Elias. Então Elias, ele foi até Acabe e Jezabel, que a gente sabe bem aqui, né? Todos os problemas de Acabe e Jezabel. Como diz o Bruno, se eu pudesse dar um título para essa pregação, seria a fragilidade humana e o cuidado de Deus, porque aqui a gente experimenta de várias fragilidades humanas. E a primeira fragilidade que eu vejo antes mesmo de Elias é em Acabe. Acabe, na verdade, era um rei onde ele deveria dar as ordens, ele deveria comandar, ele deveria reinar, e quem reinava era Jezabel. Jezabel fazia o que ela queria, da forma como ela queria, e ele era totalmente influenciado. Da forma como hoje acaba acontecendo algumas vezes, quando o homem não toma a sua postura de homem e a mulher quer tomar a postura do homem, o que a gente tem visto acontecer com tanta frequência. Então aqui Acabe era totalmente influenciado por Jezabel. E Elias foi levantado para falar a verdade, para confrontar Acabe e Jezabel, para mostrar que o que eles estavam fazendo estava levando o reino todo de Israel à perdição. Que o Senhor não estava concordando com aquilo que estava acontecendo e que o Senhor ia enviar um período de fome para esse povo, para que eles entendessem que aquilo que eles estavam fazendo era errado e se convertessem ali dos seus maus caminhos. Então o Senhor fala a Elias, ele vai até Jezabel e Acabe, diz para eles que vai haver esse tempo de fome. Então aqui no capítulo de 1 Reis 17. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor diz a Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Queride, que fica a leste do Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu ordenei para que eles levassem o alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia da água do riacho. Então aqui, Elias experimentou, talvez a gente pode dizer assim, o primeiro milagre do Senhor, né? Ele experimentou aqui a provisão. Elias, o Senhor guardou Elias nesse tempo que ele estava vivendo de dor, nesse tempo que Israel todo estava vivendo de fome, ele guardou aquele que ele levantou.
Então, os corvos vinham e alimentavam Elias. Então, aqui a gente já pode ver um milagre muito grande, né? Elias, com toda essa situação que ele vivia, o Senhor guardou ele, colocou ele onde tinha os rios, onde ele podia ali ficar tranquilo, onde os corvos traziam o seu alimento, ele não precisava sair, ele estava seguro. Então, ele experimentou aqui esse milagre da provisão. E depois de um tempo, as águas desse riacho secou. E aí o Senhor falou para ele se mover e ir para outro lugar onde ele encontraria a viúva de Serepta. E eu acredito que na mente de Elias, quando ele pensou que o Senhor estava enviando ele para um lugar encontrar essa viúva, se o Senhor fala para mim, ó, você está sem sua provisão, mas você vai para outro lugar encontrar uma pessoa. Eu acredito que eu vou encontrar uma pessoa com fartura. Eu acredito que eu vou chegar nesse lugar e essa pessoa vai ter para mim, vai ter para ela, vai ter para todo mundo e a gente vai estar bem. Mas ao contrário, quando ele chega até essa viúva, ele descobre que essa viúva está fazendo a sua última refeição. Ela está preparando a sua última refeição para comer com seu filho e esperar a morte. Ela também já não tem mais alimento para ela. Mas o profeta do Senhor chegou. Aquela pessoa que era escolhida, que era levantada por Deus, chegou naquele lugar. Então o Senhor faz aqui mais um milagre na vida de Elias. Mostra mais uma vez que ele, é o que diz o nome de Elias, né? Jeová é Deus. Ele mostra mais uma vez aqui que Jeová é Deus. Então ele traz a provisão para essa viúva que consegue fazer o bolo para ele, para ela, para o seu filho e continua fazendo, e a farinha nunca faltou na sua mesa. E ele experimentou mais uma provisão aqui, mais um milagre, o milagre da provisão novamente. Mas depois de um tempo, ele na casa dessa viúva, acaba que seu filho morre. E aí ela acaba jogando essa culpa para cima de Elias. É como se ele tivesse ido até aquele lugar para julgar a sua família, como se ele fosse aquela sentença de morte para o seu filho, porque ela sabia dos pecados em que ela vivia. E aí ela criticou Elias e perguntou se ele tinha ido até lá para ver, né, o Senhor castigar a sua família. Então Elias vai até o menino e, orando pelo menino, o menino volta à vida. Então Elias experimenta aqui mais um milagre, né? O milagre da ressurreição. Então, nesse período, só o que a gente está falando aqui, a gente já viu o quanto que Elias experimentou o milagre do Senhor, o quanto que Elias viu o que o Senhor podia fazer. Aqui a gente tem certeza de que ele não tinha dúvida alguma do poder do Senhor. Assim como eu acredito que cada um de nós aqui tem certeza do poder do Senhor. Se a gente parasse aqui um tempinho e deixasse cada um falar talvez uma coisinha, todo mundo tem algo para dizer daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor proveu, daquilo que o Senhor ressuscitou, de todos os milagres que a gente já experimentou. Então a gente não tem dúvida nenhuma de que o Senhor pode fazer. Assim como Elias. E depois desse tempo, onde Elias passou por toda essa situação, eu quero ler aqui em 1 Reis 18, do 18 ao 20. Quando Elias, ele vai até Acabe novamente, para confrontar Acabe mais uma vez. E aí quando ele chega até Acabe, Acabe exclama, né? Chegou o perturbador. Como se Elias fosse o culpado da fome que o povo de Israel estava vivendo, sendo que em momento algum ele tinha culpa. E Elias aqui fala bem claramente para ele, no 18:18. Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, e em vez disso adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo o Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Então aqui a gente pode ver um Elias muito corajoso.
Ele tinha coragem para falar a verdade numa época onde ninguém falava a verdade. Ele tinha coragem de confrontar Acabe. E ele tinha coragem para reunir todos esses profetas no monte. Ele foi até lá para, de fato, confrontar essas pessoas. E aí eu fico me perguntando novamente, né? Nesse tempo que a gente está vivendo difícil, nesse tempo onde a gente segura a verdade com medo, às vezes, do que as pessoas vão pensar. Será que a gente tem fé e coragem o suficiente para ir até o monte confrontar alguém do mundo? Confrontar alguma situação? Confrontar alguém que está adorando aquilo que o Senhor já falou que não é para adorar? Eu acho que talvez a gente não tenha coragem suficiente ou talvez fé o suficiente para acreditar que de fato o Senhor pode fazer algo. Porque se aqui ele convocou esses 400 profetas para ir até o monte, é porque ele já sabia que o Senhor ia fazer algo. Ele tinha certeza que o Senhor não ia deixar ele lá sozinho. E ele vai até o monte. E aqui ele experimenta mais um milagre. Quando ele está lá no Monte Carmelo, acontece que ele pede para que os profetas de Baal façam um holocausto, sacrifiquem um animal, levantem um altar e adorem ao seu Deus. Porém, ele ia fazer e os profetas de Baal também iam fazer. Porém, não poderia colocar fogo nesse holocausto. O fogo teria que vir daquele Deus que se manifestasse, daquele Deus que fosse real o suficiente para fazer com que o holocausto pegasse fogo, né? Que aceitasse de fato. Então os profetas de Baal foram até lá e tentaram. Aqui diz que passou do meio-dia e eles continuaram falando, e conforme o tempo ia passando, eles gritavam cada vez mais alto, buscando essa resposta desse Deus mudo, desse Deus que não poderia fazer nada. E era uma afronta tão grande nesse período, porque Baal era considerado o Deus das tempestades, o Deus da chuva, e já tinha 3 anos e meio que não caía uma gota de água. Então o Senhor já estava provando que Baal ali não tinha nenhum tipo de força. Ele não poderia fazer nada. Mas ainda assim, os seus profetas ficaram lá, gritando e tentando fazer com que aquele holocausto pegasse fogo, e não aconteceu. Então, Elias entrou e pediu ao único Deus vivo, ao único que pode fazer de fato o céu se mover em nosso favor. Mas antes dele pedir para o Senhor que queimasse aquele holocausto, ele reconstruiu o altar. Porque o altar ele estava quebrado, o altar ele estava destruído, o altar ele estava sujo. Então, Elias primeiro precisou consertar esse altar. Então, aqui eu me pego mais uma vez pensando na nossa vida, naquilo que a gente pode fazer. Eu acho que às vezes a gente fica esperando um milagre, esperando um mover dos céus, esperando uma provisão, esperando que algo aconteça, mas o nosso altar está todo bagunçado, está todo destruído, está quebrado, está sujo. A gente precisa primeiro reconstruir o altar. O Senhor tem o fogo para dar. Ele já provou aqui em várias situações que ele tem o fogo para dar. Mas se o nosso altar ele não for consertado, esse fogo não vem. Então, se Elias não tivesse feito isso antes, será que o fogo teria vindo do altar? Muito provável que não, porque senão não estaria na palavra. Porque se está na palavra, ela precisa ensinar alguma coisa para a gente. Então, se está aqui que ele reconstruiu esse altar, é porque de fato a gente precisa aprender que para que o milagre venha, para que o fogo venha, a gente precisa reconstruir esse nosso altar. Então, Elias foi lá e ainda pediu para jogar água em cima do animal. Então, jogou água. A gente sabe, né, que para pegar fogo, se um carvão molhar um pouquinho, ficar um pouquinho úmido, pronto, não tem churrasco. Porque aquele carvão ali, ele não vai pegar fogo. Mas ainda assim, ele pediu para que molhasse. E fez uma oração e o Senhor mandou o fogo. E ali ele provou que ele era o único Deus. Que ele era o único Deus daquele povo, o único que poderia fazer. E aí, Elias foi e matou
todos aqueles profetas. Então, aqueles 400 profetas, mais de 400 profetas que estavam lá, Elias matou todos eles. Então, novamente, nós vimos aqui que Elias experimentou o milagre da provisão, Elias experimentou o milagre da ressurreição, né? O milagre do cuidado do Senhor com ele em todo o tempo. Ele experimentou aqui um mover dos céus, matou todas aquelas pessoas, e depois dele ter matado, ele ainda conseguiu correr por aproximadamente 30 quilômetros. Ele correu à frente de cavalos e carruagens. Mais um milagre que ele experimentou, porque eu não consigo correr na frente nem do meu cachorro, que é muito acelerado. Então ele experimentou aqui mais um milagre, ele conseguiu correr 30 quilômetros à frente. E logo assim que esse período acabou, que os profetas de Baal foram destruídos, a chuva veio, mostrando que o Senhor é que faz. É Ele que estava no domínio de todo aquele tempo, e para tudo tinha um tempo. Não adiantaria ele clamar antes, não adiantaria ele pedir antes. No tempo certo, quando Baal foi realmente destruído, a chuva caiu, e aí ele pôde experimentar mais esse milagre. E aí eu quero entrar em um outro texto aqui. Perdão, antes de eu entrar no texto, quando terminou isso, Acabe, como que eu posso dizer, o mimado de Acabe, porque se vocês forem olhar a história de Acabe, ele era muito mimado. Se ele não conseguia alguma coisa, ele ia para a cama, chorava, e Jezabel vinha e resolvia para ele aquela situação. E hoje a gente vê, né, quantos homens que estão aí fragilizados, sem tomarem a sua postura, sem se comportarem da forma como deveriam se comportar, e as mulheres tomando as suas posições. Então Acabe, chorão, foi até Jezabel contar para ela tudo o que tinha acontecido, tudo que Elias tinha feito. Porque para ele, né, na cabeça dele, ele ainda não conseguia reconhecer que era o Senhor que estava fazendo. E ele falou para Jezabel, olha aqui o que Elias está fazendo comigo. Olha aqui o que Elias fez com o teu povo. E aí Jezabel fala com ele. Primeira Reis 19:1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então aqui, Elias começa a demonstrar a sua fragilidade. Elias começou a ter medo. E aí eu pensando na minha vida e naquilo nas coisas que costumam acontecer na nossa vida, e existe uma frase de coach que falam por aí, que falam assim: se você está cansado, descansa. Não é para você parar, é para você descansar. E a verdade aqui é que Elias estava cansado. E quando eu estava estudando essa palavra, que o Espírito Santo começou a ministrar essas coisas à minha mente, eu comecei a pensar, eu acredito assim, que quando as coisas vêm de Deus, pelo menos na minha vida funciona assim, não sei na sua porque é muito particular. Quando é muito contrário daquilo que eu penso, não sou eu, é o Espírito Santo. Com certeza. Porque no meu pensamento, eu sou uma pessoa um pouco mais dura, um pouco mais insensível às vezes, eu sempre critiquei Elias. Eu sempre disse, mas Elias é frouxo, Elias é fraco. Em meio a tanta coisa que aconteceu, ele entrou para uma caverna e ficou para lá sozinho.
Mas será que a gente consegue aqui entrar no lugar de Elias e pensar o que ele estava passando naqueles dias? Será que a gente consegue perceber tamanha exaustão que ele estava vivendo naqueles dias? Hoje, por muito menos, a gente se cansa. Hoje, por muito menos, às vezes é uma situação familiar que chateia, é um ente que te chateia, é o trabalho que te chateia, e isso já tira a nossa força para orar, a nossa vontade de clamar, o nosso desejo de seguir em frente, a vontade que a gente tem, talvez não de pedir a nossa morte, mas é de falar, ah, Senhor, eu não aguento mais, estou cansado demais disso aqui. E às vezes o que você está precisando é o que Elias estava precisando aqui, descansar. Ele viveu todos esses milagres, ele viu todas essas coisas acontecerem, mas ele matou mais de 400 profetas. Ele correu 30 quilômetros. Logo depois disso, Jezabel falou que ia matar ele. Ele já tinha experimentado daquilo que o Senhor podia fazer. Seu nome é Jeová. Ele sabia que o Senhor poderia salvá-lo, poderia até matar Jezabel, se fosse o caso. Mas ainda assim ele temeu. Por quê? Porque ele estava exausto, extremamente cansado. E eu vejo que a gente anda assim, extremamente cansado. Toda vez que eu falo com alguém, que eu sou muito ruim de responder o WhatsApp, eu demoro muito para responder. E aí quando alguém me manda uma mensagem, depois de muito tempo eu vou responder, eu falo, nossa, eu estou tão cansado, eu estou tão exausta. E eu repito tanto isso que eu falei, eu vou parar de repetir que eu estou exausta, porque eu vou ficar cada dia mais exausta. E aqui Elias estava nesse ponto. E a gente pode analisar, não sou psicóloga, gostaria muito de ser, quem sabe, um dia, se Deus quiser assim. Mas a gente pode analisar o quadro que Elias entrou aqui. Elias entrou num quadro de depressão, nitidamente. Qual foi a primeira atitude de Elias logo depois que isso tudo aconteceu, né? Cadê aqui? Ó, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Então, a primeira coisa que ele teve foi temer. Então, ele abriu a primeira brecha aqui. E eu acho que, às vezes, o início de uma depressão começa aí. No medo que a gente tem de algo, no medo de dar errado, ou no medo de você não ser suficiente, no medo. Tudo começa aqui no medo. E logo depois desse medo, ele abandonou o seu servo. Aqui diz, ó, e ali deixou o seu servo. Então, o que ele quis? Ir sozinho para o deserto. Quando a gente está nesse estado de cansaço extremo, de depressão, a gente quer ficar sozinho. Qualquer voz te incomoda, qualquer pessoa te incomoda, você quer de fato viver aquele momento ali sozinho. E aí depois ele veio e pediu a sua morte. Aí é outro ponto que a gente critica, né? Mas existem várias formas da gente pedir a nossa morte. Não só falar, Senhor, eu quero morrer. Mas às vezes a nossa exaustão e as nossas reclamações ao Senhor de tudo aquilo que acontece na nossa vida, é como se a gente estivesse pedindo para morrer. Reclama do trabalho, reclama do marido, reclama da casa, reclama do filho, reclama da falta de dinheiro, reclama de tudo. É a mesma coisa que a gente estivesse pedindo para morrer. Porque nada está bom. Se nada está bom, a única coisa que serve é a morte. Então, isso Elias fez aqui também. Ele pediu para morrer. E depois que ele pediu para morrer, ele ficou com essa sensação de perseguição. Todo mundo estava perseguindo ele. Né? Para ele não era só Jezabel que estava perseguindo ele. Todo mundo estava perseguindo ele. Ele ia morrer de qualquer jeito. Então, ele pediu, Senhor, me mata primeiro, antes que Jezabel venha e me mate. Ele aqui, o que me chamou muita atenção é que Elias, apesar de ter experimentado todos esses milagres que ele experimentou, talvez faltava aqui um pouco de intimidade. O milagre, ele não quer dizer nada. Eu, por muito tempo, esperei que o milagre fosse a solução. Sempre o milagre é a solução. Ah, se eu estou querendo sair desse emprego, o meu milagre é uma outra porta, porque aí tudo vai bem. Ah, se o meu relacionamento não está bom, o milagre é que algo aconteça. Aí, às vezes, o milagre acontece. O Senhor move tudo de lugar, faz o milagre acontecer, traz a provisão, traz a ressurreição, faz esse tanto de coisa. E a gente continua duvidando.
Porque falta, não é milagre na nossa vida, falta intimidade na nossa vida. Tá faltando mais tempo com o Senhor, porque apesar dele ter visto isso tudo, o Senhor dava as ordens para onde ele deveria ir, mas até aqui, pelo menos eu não achei, qualquer coisa o pastor me corrige, eu não achei em outro momento que o anjo conversava assim com Elias, que chegava até ele e dizia, e aí, o que está acontecendo com você? Ou que ele chegasse para o Senhor e falasse, Senhor, eu estou aqui precisando da tua ajuda. Não teve momentos disso, teve momentos de milagre. Então o milagre não sustenta a nossa fé. O milagre não sustenta a nossa intimidade e não nos sustenta de pé. Não nos coloca de pé. E depois que isso tudo aconteceu, depois que ele pediu a sua morte, ele ainda estava lá no deserto, ele dormiu. E quando ele dormiu, o anjo o acordou para que ele comesse e bebesse. Quando a gente entra nesse estado de depressão, não sei os homens, mas as mulheres certamente querem comer. Entrou em depressão, se sentiu triste, veio uma TPM, seja lá o que for, né? Bora comer. Deixa aquele estoque já armazenado de chocolate em casa, porque a gente quer comer. E o cuidado do Senhor é tão grande, é tão nos mínimos detalhes, que o anjo foi lá levar comida para ele. Acorda e come. Não importava o que ele estava dizendo ali naquele momento, o sentimento que ele estava tendo. Essa palavra me trouxe um conforto muito grande, porque eu vi ela totalmente diferente do que eu já tinha visto ela até hoje. Eu vi um cuidado tão grande do Senhor aqui, em cada detalhe tão pequenininho, que é o que acontece na nossa vida. Eu sempre conto uma situação que aconteceu comigo quando eu morei em Macaé, e eu queria muito largar meu emprego. Logo assim que eu cheguei lá, eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, eu não tinha suporte de ninguém. Eu tinha só uma pessoa que era conhecida lá da família, mas não tinha aquele suporte, não tinha aquele cuidado. E todo dia eu falava, Senhor, hoje eu vou desistir. Senhor, hoje eu vou desistir. Chega, não quero mais. E todo dia eu chegava muito cedo e sentava numa pracinha. Aí um dia eu caminhando para essa pracinha, já chorando, com aquele olho assim, doida para sentar num lugar para poder chorar em paz, que é difícil, né? A gente vira adultos, chorar em paz tão complicado, não dá muito tempo, mas eu queria chorar, eu queria sentar e eu queria chorar porque eu queria desistir. Eu fui determinada, falei, Senhor, hoje eu largo meu trabalho, com certeza. E fui andando. No caminho, sempre passava as criancinhas que iam pro colégio. Nesse dia, uma criancinha pegou uma florzinha, entregou na minha mão, só olhou para mim, continuou andando, normal. Na mesma hora, meu coração falou, não é hoje. Calma, eu tô aqui, tô cuidando de você no mínimo detalhe, tô te mostrando que eu tô aqui na menor das coisas, na plantinha que você nem nunca olhou, que fica nesse jardim que você senta todos os dias. Você nunca viu essa plantinha. Toma ela aqui para você, porque é no pequenininho que você vai suportar mais um pouquinho. E aqui o anjo alimentou Elias, ele deitou novamente, o anjo acordou ele, deu de comer, porque ele tinha um caminho longo para fazer. Ele tinha um caminho de 40 dias ainda para percorrer, até que ele entrasse nessa caverna. E aí, então, ele entrou nessa caverna. Aí, quando ele entra nessa caverna, vou continuar aqui, no 1 Reis 19... no 5. Então ele se deitou debaixo do pé de Jeste e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levanta-se e come. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levanta e come mais um pouco, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu, e esse alimento lhe deu forças para a jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Importante só entrar aqui talvez numa curiosidade, esse é o mesmo monte onde o Senhor fez uma aliança com Moisés. Então havia um propósito para que Elias fosse até esse lugar, para que lá ele fosse renovado. Aí aqui começa a parte mais incrível dessa história.
que o Senhor fala com Elias. Então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? Não sei vocês, mas nas pregações que eu já ouvi, a pessoa que está falando fala assim: o que faz aqui, Elias? O que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Como se estivesse dizendo: sai logo daí, menino. Por que você está aqui? Não, eu não vi assim. Eu vi o Senhor fazendo: o que você está fazendo aqui, meu filho? Por que você está aí dentro? Por que você está aí dentro desse medo? Por que você está aí dentro dessa depressão? Por que você está aí dentro dessa dúvida? Por que você está aí dentro? O Senhor cuidando, não o Senhor brigando aqui com Elias. E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou. Agora também procuram matar-me. Quando Elias fala isso, a gente também entende aqui, até então, que Elias estava se vitimizando. Elias estava aqui dizendo: ah, eu sou o único. Ah, eu fiz o que eu pude. O que eu entendo é que Elias estava aqui com um sentimento de fato de frustração, porque ele acreditou talvez que ele seria usado por Deus para talvez transformar Acabe e Jezabel, para que eles vivessem um novo tempo, para que eles fossem talvez convertidos hoje no nosso tempo, né? Que a gente quer que alguém seja convertido, que alguém venha para o Senhor. Então aqui ele se sentiu frustrado porque ele não conseguiu talvez fazer isso, ele não conseguiu cumprir essa missão. Então ele estava aqui se sentindo mal, ele estava cansado, ele estava: caramba, eu não fiz nada daquilo que o Senhor me pediu que eu fizesse, eu consegui de fato fazer. E o Senhor não respondeu nada para ele. Nesse momento o Senhor não falou nada. A única coisa que o Senhor falou: saia e ponha-se diante de mim no monte. O Senhor mandou que ele saísse de dentro daquela situação, de dentro daquela escuridão. Porque se a gente entra num quarto escuro, a gente não vê nada. A gente não consegue saber qual é a saída, qual é a solução, se tem uma janela, se tem uma porta, se tem uma forma da gente sair daquilo ali que a gente está vivendo. Então o Senhor mandou que ele viesse para fora, porque do lado de fora tem luz. Do lado de fora ele consegue ver o mundo e as maravilhas. Porque quando a gente se tranca, eu já tive esses momentos da gente entrar para dentro do quarto e não querer ver nada, não querer ver ninguém, nenhuma situação. A única coisa que você faz é se afogar no seu próprio problema. Não existe mais nenhuma solução, é só aquilo ali, é só aquele momento, é só aquele problema. E era isso que ele estava vivendo. Então o Senhor falou: vem cá, vem aqui fora, vem ver que há dia, vem ver que eu mandei o sol, vem ver que tem a provisão, vem ver que esse mundo aqui ainda é lindo, ainda é possível fazer coisas. Então ele chama que ele venha para fora. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um vendaval e atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. O que a gente pode tirar dessa lição? Quando a gente está numa situação ruim, numa situação de medo, numa situação onde a gente espera que o Senhor vá prover, vai fazer algo, a gente espera que Ele venha como um vento. Ou a gente espera que Ele venha como uma tempestade. A gente espera que Ele venha tirando tudo do lugar, que Ele venha transformando tudo, que Ele venha mudando tudo, que Ele venha sendo totalmente perceptível. Que não só você veja, mas que todas as pessoas ao seu redor possam ver. Porque se o Senhor vem no vento e que move todas as coisas e que tira as telhas, aqui todo mundo vai ver. Não vai ser só você que vai ver. Mas, na verdade, nesse momento aqui, Elias já tinha visto a provisão do Senhor com o fogo, já tinha visto a chuva. O Senhor não precisava mais mostrar para ele nessas coisas. O Senhor aqui veio para Elias na forma como Elias estava precisando de Jesus, de Deus, né? Na forma como ele estava precisando de Deus. E como ele estava precisando de Deus?
um sussurro, numa voz suave, numa voz calma, que diga: eu estou aqui, eu sou contigo. Porque o Senhor entendeu aqui que Elias se abriu com ele. Verdadeiramente, talvez pela primeira vez, Elias teve coragem de se abrir para o Senhor. As coisas que a gente julga as falas de Elias aqui como uma fraqueza, ele estava só mostrando para o Senhor quem ele é. E será que a gente tem se rasgado diante do Senhor, ou a gente só tem reclamado das coisas que têm acontecido? Será que ao invés de a gente sentar com um amigo ou com um familiar e falar: ai, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro, a gente está chegando e falando: Senhor, não aguento mais, tem essa e essa e essa situação aqui, que realmente eu não posso fazer nada, aqui é só o Senhor. Elias não podia fazer nada, Jezabel já tinha falado que ia matar ele, mas o Senhor poderia fazer algo. Então ele precisava se mover para que algo de fato acontecesse. E aí o Senhor veio, depois que ele se abriu, nessa voz mansa. E quando ele veio na voz mansa, Elias reconheceu. Porque se a gente está precisando da tempestade, não adianta vir o terremoto. Se a gente está precisando da voz mansa, não adianta vir a tempestade. Aqui o Senhor vem para cada um de nós naquilo que a gente está precisando. O Senhor é individual, Ele é totalmente particular. Ele tem um formato para mim, Ele tem um formato para você. Ele vai trabalhar comigo naquilo que eu preciso me corrigir de uma forma, mas Ele vai trabalhar na sua vida de outra forma. Mas Ele também vai mostrar o amor dEle para mim e para você de uma forma totalmente diferente. Então essa foi a forma que Elias estava precisando naquele momento. E uma voz diz: o que você faz aqui, Elias? Novamente o Senhor perguntou. Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram matar-me. Então o Senhor lhe disse: em nenhum momento aqui o Senhor foi contra aquilo que Elias falou, ou o Senhor foi duro com ele, ou o Senhor quis ir contra as palavras que ele estava dizendo aqui, mas o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsa, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, da cidade de Abel, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Geralmente, a gente escuta, pelo menos as pregações que eu já ouvi, pula essa parte de que antes do Senhor falar com ele desses 7.000 que ainda restaram, pula a parte que o Senhor já tinha planos para ele. O Senhor já sabia que ele ia sair daquela situação e que ele ia fazer ainda algo na vida dele, que ele precisava usar ele para outras coisas. Então não importava a situação que Eliseu estava vivendo, nem o que ele estava achando que estava acontecendo com a sua vida, se estava ou não valendo a pena a sua vida. O Senhor estava dizendo para ele: está valendo a pena a sua vida, porque eu tenho planos e projetos para você. E é você que eu vou usar para ungir. É você que eu escolhi para ir lá e para ungir. Você vai fazer. Mas a gente pula direto para a parte de quando o Senhor vai muito nervoso para cima de Elias, falando: mas tem 7.000 como você? Levanta daí, homem. Vai lá que tem mais 7.000, você não está sozinho aqui não. Não foi assim que o Senhor falou com ele. O Senhor só estava dizendo para ele assim: Elias, você não está sozinho. Fica calmo, fica tranquilo. Vai lá, cumpre o propósito que eu tenho para a sua vida. Cumpre aquilo que eu te levantei para fazer e fica em paz, que eu tenho 7.000 como você. Você não vai ficar sozinho. Então o Senhor veio com uma voz mansa, com uma voz suave, trouxe para Elias aquilo que ele estava precisando, da forma que ele estava precisando, no tempo que ele estava precisando.
E eu acredito que hoje, né, como tudo estava programado para a semana passada e aconteceu hoje de surpresa de eu estar aqui, mais certeza do que nunca eu tenho de que o Senhor está perguntando para cada um de nós: o que você faz aí? O que você faz aí? O que você faz aí dentro dessa caverna? Qual é o teu medo? Qual é a tua angústia? Qual é a tua perseguição? O que está acontecendo na tua vida nesse momento que pode estar querendo te fazer desistir de algo? Às vezes a gente não está querendo desistir da nossa vida por completo, mas a gente está querendo desistir de algo. Qual é esse algo que você tem tentado desistir, você está querendo desistir? Se eu puder te dar um conselho hoje, vai lá nos pés do Senhor. Joga lá para Ele, fala para Ele: Senhor, é isso. Meu problema é esse, minha dificuldade é essa. O que tem sido difícil para mim é isso. E não entenda isso como eu sou fraco. Com tantas coisas, porque às vezes a gente se pergunta, né? Tantas coisas que o Senhor faz por mim. Tantos milagres eu já experimentei e ainda assim eu estou aqui fraco. Então talvez a vergonha de Elias aqui foi tão grande por esse sentimento que ele estava tendo que ele preferiu até morrer do que ficar pensando que ele estava ali questionando ainda o Senhor. Mas na palavra de Deus também fala que para tudo existe um tempo. E esse tempo do choro, do pranto, da dor, ele também vem. Há pouco tempo atrás eu perdi um tio meu e aí no velório com a minha tia, ela estava dura, querendo fingir que aquela situação não estava acontecendo, não queria olhar o caixão, não queria ver o caixão saindo, não queria nada daquilo, ela não queria viver aquele momento. Aí eu fui até ela e falei: vive agora. Vive esse momento aqui agora, porque há um tempo de choro. Há um tempo. Se você não viver esse tempo de choro agora, ali na frente você vai desistir. Você vai querer desistir, porque há um tempo para você viver o choro, assim como há um tempo para você viver a alegria, a abundância, ou seja lá mais o que o Senhor quiser fazer, né? Na palavra de Deus, em todo tempo, a gente vê as circunstâncias acontecendo, ou as situações acontecendo, depois tem um depois disso. Então tem um depois disso. Tem um depois do nosso choro, tem um depois da nossa alegria, tem um depois da nossa dor. Tem sempre um depois. E aqui tinha um depois para Elias. Tinha um depois de muitas coisas, porque ele ainda tinha que ensinar tudo a Eliseu. E Eliseu ia fazer o dobro de tudo aquilo que ele tinha feito. Eliseu ia ser usado como Elias não foi usado, mas precisava de Elias para ir até lá, para levantar Eliseu, para ungir Eliseu, para que ele pudesse fazer tudo o que ele fez. Então, eu tenho certeza que esse encontro hoje que Deus marcou com a gente foi para perguntar para a gente, para que a gente chegue até Ele, diga para Ele qual está sendo a nossa dor, a nossa dificuldade, para que Ele possa vir da forma como a gente está precisando. Se for no vento, se for na tempestade, se for na voz mansa, aí eu não sei. Mas eu tenho certeza que se de fato a gente abrir o nosso coração para o Senhor e falar tudo o que a gente precisa, de alguma forma Ele vai vir, vai aparecer para a gente e vai fazer algo acontecer. E mais uma coisa, se eu puder deixar como dica, tenha mais intimidade com o Senhor, porque o milagre não vai trazer essa intimidade que a gente precisa. Eu também já vivi muitos milagres, mas não me trouxeram, porque a época onde eu mais vivi milagres foi a época sim que eu me aproximei mais do Senhor. Mas logo depois da sequência dos milagres, na mesma proporção eu me afastei dele. Porque o milagre parou de acontecer. E o milagre não acontece o tempo todo, mas a intimidade ela acontece o tempo todo. E se você tiver a intimidade, aí o milagre é consequência. O milagre ele vem como uma consequência. Então acho que é isso. Deixa eu olhar na minha cola. Então eu deixei aqui 7 coisas que eu acho que a gente precisa fazer. E uma outra questão aqui que é importante, talvez você seja Elias hoje. Talvez hoje você esteja como Elias precisando de um socorro. Mas talvez você conheça um Elias. E você pode estar forte. Então seja essa pessoa, seja o anjo que vai até Elias e fala: vem cá, vem para fora. Sai daí de dentro dessa escuridão. Talvez pode ser isso que o Senhor fez comigo no último sábado, quando eu encontrei essa pessoa. Talvez ela estava vendo só ali uma
uma grande escuridão e de alguma forma eu possa ter trazido essa luz para ela. Então, se você não está como Elias nesse momento, peço a Deus que não esteja, que você seja alguém que ajude um Elias a sair dessa situação. Mas eu vou deixar esses 7 ensinamentos aqui. Número 1, se mantenha na vontade de Deus. Aqui Elias fugiu. Num determinado momento ele fugiu da vontade de Deus. Ele saiu do caminho onde ele estava, até porque quando o Senhor vai até ele, aqui no versículo 15, aí o Senhor lhe diz, volta pelo caminho de onde veio. Então o Senhor manda que ele volte. Então ele saiu da vontade, ele saiu do caminho, ele saiu do lugar onde ele deveria estar. Então se mantenha na vontade de Deus. Entregue a ele as suas dores, aprenda a descansar e não a desistir. Entenda que ele sabe exatamente do que você precisa. Não se esconda atrás das justificativas, se esconda em Deus. Deus cumpre seu propósito em nós, apesar das nossas fraquezas. Se permita ser tratado e cuidado por Deus. Ocupe-se com as coisas que vêm de Deus e não deixe sua mente te limitar. Então é isso que eu queria falar hoje, que a gente possa ter aprendido, espero que a gente tenha conseguido aprender junto aqui alguma coisa. Eu aprendi muito com essa palavra, porque como eu falei, por essa questão de eu ser mais dura, mais ríspida, mais seca às vezes, eu não consiga talvez enxergar o Senhor nesses pequenos detalhes, nesses pequenos cuidados, mas... E como é bom, às vezes, se sentir fragilizado. Tem uma frase que a pastora fala que eu gosto muito. Não sei se é a frase exata, mas ela fala assim, quando eu entendi que a responsabilidade era de Emanuel, eu descansei. E, de fato, isso é muito bom. Às vezes a gente tem mania de fazer tudo, tem mania de saber de tudo, organizar tudo, planejar tudo, preparar tudo. Tudo tem que passar por você, tudo tem que passar pela sua mão. Eu sou um pouco assim, tudo tem que passar por mim. Mas é tão bom quando a gente pode entregar na mão de alguém e descansar. Então, o que é de responsabilidade do meu marido? Que ele receba e eu descanse. Que ele trabalhe. O que é de responsabilidade do Senhor, que é Ele que pode fazer, eu vou até onde eu posso fazer. Eu posso vir até a luz, assim como o Senhor mandou que viesse para fora. Isso eu posso fazer. Mas o resto, descansa nele. Então, que a gente possa descansar no Senhor nessa noite. Amém? Não programar nada. Amém? Irmãos, eu estava ouvindo a pregação e assim, hoje eu estava conversando com meu cunhado, que é pastor lá no Mato Grosso, e ele falou a gente estava conversando sobre a vida de José. O que você acha da vida de José? Foi boa? Compara desde o primeiro dia até o último dia. Não compara só o primeiro estágio dele com o último, não. Compara a vida inteira. Aonde José passou o maior tempo da vida dele? José passou o maior tempo da vida dele na terra dele ou no deserto? Hã? Às vezes a gente reclama, né? Por que Deus me fez passar por isso? Por que Deus me levou ao deserto? José passou a vida inteira praticamente no deserto, irmãos. Mas você pode dizer, mas ele no final ele conquistou, foi o vice-governador do Egito, né? Ele fez isso, ele fez aquilo no final da vida dele. Mas, irmãos, para pensar. Não tem um negócio que diz assim... Como é que é a frase que o Henrique falou, gente? Tem até um louvor. Quem tem promessa... não morre. Não é isso? Antes do tempo. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. E a gente ouve essas coisas, parece... quem tem promessa não morre antes do tempo.
Isso é mentira, irmão. A primeira parte da vida dele, qual que era melhor? Fala para mim. Qual que era melhor? A primeira parte da vida de José ou a última parte dele? Qual era melhor? Não. Você sabia que a primeira parte era a melhor parte da vida de José? Ele estava na terra dele, com a família dele, com os pais dele. É porque a gente confunde felicidade com aquisição de bens. A gente confunde felicidade com coisas. E a felicidade não está em coisas. A felicidade é um estado de espírito. Eu posso estar morando num barraquinho, mas eu posso ser o homem mais feliz porque Deus me deu uma família. E às vezes a gente acha que felicidade é ter. Mas felicidade não é ter. Felicidade é ser. Né? E aí você falou uma frase, que é um versículo, que eu falei, Senhor, isso aí é tremendo demais, né? Você falou assim, pois quando sou fraco, aí eu sou forte. Você já leu o texto que fala isso? É a última frase do versículo 10 de 1 Coríntios 12. Quem está falando isso é Paulo. Pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. Você já leu o texto? O texto tem uma parte que ele vai falar algumas coisas, mas ele vai dizer assim. Deixa eu ler para você. Versículo 6 diz assim: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Para impedir, olha só, presta atenção, para impedir que eu me exaltasse. Quem está falando isso? Paulo. Paulo está dizendo assim, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, coisas que Paulo vivia diariamente. Presta atenção aqui, irmãos. Coisas que Paulo vivia diariamente. Paulo via coisas que nenhum ser humano comum via. Nesse mesmo texto você vai ver que ele vai falar dizendo assim, havia um homem que foi levado até o terceiro céu e que viu coisas inefáveis. Sabe quem era esse cara? Ele mesmo. Só que ele falou na terceira pessoa para que ele não se exaltasse. E ele diz assim, Deus, para impedir que eu me exaltasse, por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Às vezes a gente acha que a gente tem que vir para o Senhor, e tem que ser abençoado. Enquanto eu não for abençoado é porque eu não vou morrer. Moisés morreu e não entrou na terra prometida. Então às vezes a gente escuta essas coisas no mundo secular e às vezes traz para a nossa vida achando que isso é uma verdade. E aí eu parando para conversar com meu cunhado, ele falou assim, se você entender que o estado primeiro de José era mais abençoado do que o último estágio de José, apesar dele ser rei do Egito, vice-rei do Egito, você pensa assim, ué, Deus não tinha então a obrigação de abençoar José o tempo todo?
Ele era um homem, um filho obediente, servia ao pai, estava lá na casa do pai, perto da família. Por que Deus deixou ele, a maior parte da vida dele, passar pelo deserto? Ele casou com uma mulher lá que ele conheceu no deserto, ele fez a sua família lá no deserto, nunca mais voltou à terra onde ele morava. Por que Deus fez isso? Sabe por quê, irmãos? Porque simplesmente Deus não tem obrigação de fazer nada para nós. O problema é que a gente coloca muita regra para Deus e Deus não tem regra. Deus é Deus. Ele faz se Ele quiser. Ele faz se Ele quiser abençoar. Ele abençoa se Ele quiser abençoar. Ele não abençoa se Ele não quiser abençoar. E todas as vezes que Deus trata um que é escolhido, Ele vai te fazer passar pelo deserto. Não tem jeito. Ele quebra o nosso orgulho. Ele quebra a nossa altivez de espírito. Ele nos faz passar por necessidade. Ele nos faz passar por perseguições. Ele nos faz ter insultos. Não é porque Ele não ama. E é justamente o contrário, é porque Ele nos ama demais. Porque Ele quer ter a gente perto dEle, não quer ter uma pessoa arrogante, nem soberba. Uma pessoa que não obedeça a voz dEle, que não entenda o que Ele quer. Ele quer você. Ele quer a nós. Mas Ele quer o verdadeiro você. Ele quer o verdadeiro Emanuel. Que muitas vezes são colocadas muitas camadas sobre nós, né? A gente vai se tornando uma pessoa que a gente não era. Pensa naquela primeira criança, lá na sua infância, inocente, que não tinha nem entendimento de nada. É aquela pessoa lá que Deus quer. Que sente a falta do pai, que quer estar próximo dele, independente do que estiver acontecendo ao seu redor. Ela sabe que o pai é a segurança dela. Ela sabe que no colo do pai ela está segura. É essa pessoa que Deus quer. E essa pessoa está aí dentro de você. Mas essas camadas precisam ser retiradas, uma a uma. E você imagina tirar uma crosta que foi crescendo na sua pele durante anos e anos. O quanto vai doer tirar isso? Tenta tirar um calo. As dificuldades que vêm na nossa vida são os calos que vão sendo colocados por cima de nós. E aí vai sendo encoberto o teu verdadeiro eu. Mas Deus conhece. O verdadeiro eu dessa pessoa está lá dentro. Eu sei que está lá dentro, mas ela não consegue sair porque tem uma camada envolvendo ali. Mas eu vou tirar. E aí Deus começa a trazer luta. Aí Deus começa a trazer problema. E a gente pensa que o problema é a nossa morte, né? Vou pedir para morrer. Tem 7.000. Não, irmão. Deus quer tratar com você. Como Ele quer tratar com os 7.000. Ele quer tratar conosco. O problema é que a gente não quer ouvir. O problema é que a gente não quer obedecer. O problema é que a gente quer continuar do mesmo jeito que estava. Se a gente não deixar o Espírito Santo tirar camada por camada, aquela pessoa inocente que existe dentro de nós, que Deus está procurando, ela nunca vai aparecer. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite, tem uma esperança. Ainda existe esperança para nós. Ainda tem uma nuvenzinha lá no fundo, vindo do tamanho da mão de um homem. E quando essa nuvem chegar, a água vai descer, né? O tempo de seca vai acabar e a chuva vai regar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo algo, irmão. A Thalita falou, não sabe qual é o jeito que Ele vai operar na sua vida, mas é verdade, Ele está fazendo algo. Comigo é de um jeito, com você é de outro. As camadas que vieram sobre mim não são iguais às que estão em você.
Então Deus vai retirando, conforme você vai permitindo. Sabe o que é? É permissão. Você deixa Deus trabalhar em você, Deus tira uma camada, tira outra. Você não deixa, Ele não vai mover uma palha para tirar. Deus é educado. Ele só permite que Ele entre naquele lugar que você deixa. Se você não deixar Ele entrar na sua vida, Ele não vai modificar a sua vida. Você vai permanecer religioso e religiosa até o final. Mas se você deixar Deus transformar a sua vida, aí vai chegar um momento que a última camada vai ser retirada. E aí aquela criança inocente que está aí dentro de você vai ressurgir de novo e vai querer saber onde está o meu pai. Eu vejo isso com a minha filha, Elise. Onde está meu pai? Ela, enquanto não me acha, ela não para. Onde está meu pai? Às vezes estou lá no banheiro fazendo alguma coisa, aí eu estou escutando ela chamar. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Daqui a pouco a voz está chegando mais perto, está chegando mais perto. Ela me acha. Ô pai, cadê? Onde você estava? Aí ela pede o que ela queria pedir. Sabe aquela liberdade de você pedir? Às vezes Deus não está te atendendo porque você ainda não voltou a ser aquela pessoa que era inocente ao ponto de entender que Ele é o teu pai de verdade. Deus quer ser seu pai. Mas o pai disciplina quem Ele ama. O pai trata de quem Ele ama. O pai faz aquilo que é a vontade dEle. Não é a nossa. Quer vir, minha esposa? Eu queria deixar um louvor antes da gente terminar, antes da gente orar. E eu lembrei desse louvor por causa da palavra. Tem tanto tempo que a gente não toca. Eu queria que, se você deixasse o Espírito Santo falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, grite, então chame por Ele.
faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! É engraçado que nos dois momentos, né, onde Elias estava fazendo um holocausto e na hora que ele estava dentro da caverna, qual eram os elementos que estavam lá? O pão, o fogo e a água. Pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus, a água do Espírito Santo e o fogo de Deus. Nos dois momentos, irmãos, onde ele estava sendo abençoado ali, né? Vamos dizer, estava por cima, né, dos adoradores de Baal, Deus mostrou o poder dele. Na hora que ele estava para baixo, na hora que ele estava arriado por causa da depressão, Deus mostrou o poder dele. Então Deus, ele está sempre conosco, nos momentos bons e nos momentos ruins. A gente aqui precisa enxergá-lo na nossa vida. Deus está com você e muitas vezes a gente acha que Ele não está, Ele está. É só você perceber aonde Deus está na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez, Pai. Queremos Te agradecer pela Tua palavra, por aquilo que tem falado aos nossos corações. Senhor, que a Tua boa obra, Senhor, que ainda não está completa, Senhor, em nós, que Tu não permita, Senhor, que ela venha a ser paralisada, Senhor, não. Muitas vezes, Senhor, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos distrair, ele tenta nos tirar do foco, Senhor, daquilo que Tu queres para nós. Ele quer nos chamar a atenção para outras coisas, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito usou a Tua filha para falar conosco. Através da Tua palavra, através daquilo que Tu queres para nós. E nos mostrou que mesmo, Senhor, passando por situações, sejam elas boas ou sejam elas ruins, a Tua palavra se torna verdade de novo na nossa vida, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, é a Tua palavra, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós queremos chegar diante da Tua presença mais uma vez. Que Tu venha ter misericórdia de nós, Senhor, e trabalhar nas nossas vidas como realmente Tu precisas trabalhar, Senhor. Não permita mais, Senhor, que nós venhamos a perder mais tempo, Senhor, nos distraindo com as coisas deste mundo, nos distraindo com os obstáculos que Satanás coloca, nos distraindo com os nossos desejos e nossas vontades. Senhor, não deixa mais isso.
Mas, Senhor, vem com o teu poder sobre nós e começa a retirar de sobre nós as cascas, as camadas que foram colocadas, Senhor. E nos dê a oportunidade, mais uma vez, de, Senhor, nos tornarmos como crianças, Senhor, que se agradam de estar perto do Pai, que se agradam de estar no colo do Pai, e conseguem, Senhor, ouvir a Tua voz, e conseguem sentir o Teu coração, Senhor, sentir a Tua vontade. Senhor, não nos deixa mais ficar insensíveis à Tua presença, Senhor. Senhor, vai quebrando o gelo, vai quebrando a dureza do nosso coração, vai quebrando os nossos pensamentos, Senhor, as prisões, os muros que se levantam. Nós te pedimos, Pai, dê ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem quebrando todos esses impedimentos, Senhor. Tirando tudo aquilo que não provém do teu Santo Espírito, Senhor, que não provém do teu reino. Senhor, quantas vezes nós mesmos trazemos para nós, Senhor, coisas que não são tuas, Pai. E nos impedem, Senhor, de termos uma intimidade maior contigo, Pai. E muitas vezes, pelo teu amor que tu tem por nós, tu nos faz passar por momentos difíceis para que nós venhamos a te buscar de verdade, Senhor. Senhor, não permita, Senhor, que o nosso eu venha governar a nossa vida, Senhor. Mas, Senhor, anula, quebra se for preciso. Senhor, coloca para baixo o nosso eu, Senhor, para que tu venha crescer em nós, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, começa a transformação de dentro para fora, Senhor. Nós não queremos mais ser transformados só na parte exterior, mas nós queremos ser transformados no interior, Senhor. Que é onde realmente mora o nosso verdadeiro eu. E a tua palavra diz, Senhor, que tu és aquela espada de 2 gumes, Senhor, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E somente tu, Senhor, é apto para discernir tudo que se passa dentro de nós. Eu quero te pedir, Pai, que tu venha com a tua espada hoje, penetrar dentro de nós, Senhor, nos transformando e nos cortando, Senhor, dentro de nós, aonde ainda existe aprisionamento, Senhor, aonde Satanás ainda tem poder sobre as nossas vidas, que esse poder seja quebrado pelo poder que é no nome de Jesus. Nenhum poder é maior do que o teu poder, Senhor. Nada é maior do que aquilo que tu pode fazer. Então vem e faça, Senhor, em nós. Nós te pedimos, Senhor, que tu venha mudar o nosso pensamento, que tu venha mudar o nosso jeito de ver a vida, que tu venha mudar, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, vem nos transformando, Senhor, no nosso entendimento, Senhor. Para que nós possamos realmente, Senhor, entender como é a tua palavra de verdade, Senhor. Que nós não venhamos a ser mais enganados pelo diabo, nem enganados por aqueles que são usados pelo diabo, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, salva-nos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Salva-nos do nosso autoentendimento, da nossa autoajuda. Senhor, nós não queremos viver de autoajuda, mas nós queremos viver da tua palavra. Andar segundo os teus caminhos, fazer aquilo que tu queres, Senhor. Senhor, nos perdoa se muitas vezes, Senhor, nós deixamos de seguir a tua vontade para seguir a nossa. Nos perdoa, Senhor, porque nós não sabemos, Senhor, nem o que vai acontecer amanhã, mas muitas vezes queremos mandar no nosso futuro. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos faz voltar ao primeiro amor, aonde tudo era maravilhoso, Senhor, aonde a tua presença era constante,
aonde andávamos contigo no paraíso, Senhor. Faz, Senhor, voltar aquele tempo, Senhor. Nos tira do aprisionamento que Satanás nos colocou. Nós não fomos feitos para sermos aprisionados pelo diabo, Senhor. Nós fomos feitos para ser teus filhos, Pai. Nos faz amar a tua presença novamente, Senhor. Nos faz querer de verdade sermos teus filhos. Ah, Senhor, muitos anos se passaram, Senhor, e muitas coisas aconteceram, mas, Senhor, sempre existe uma chance de voltarmos para o teu colo, Senhor. Senhor, muitas vezes nos sentimos, Senhor, como aquele filho pródigo, Senhor, que um dia te abandonou, um dia, Senhor, gastou toda a herança que tu deu, Senhor. Mas aprove ao Senhor colocá-lo naquele momento difícil, Senhor, onde ele enxergou quem ele realmente era sem a tua presença, Senhor. O que vale na nossa vida, Senhor, é quando tu estás nela, Senhor. O que vale na nossa vida é quando tu faz presente na nossa vida, Senhor. Sem a tua presença, Senhor, nós só vamos comer comida de porcos, Senhor. Mas quando nós estamos presentes, quando tu estás presente na nossa vida, Senhor, a nossa vida muda, Senhor. Tu nos traz uma nova aliança, tu nos traz roupa nova e branca, tu nos traz uma sandália nova para os nossos pés, Senhor. Senhor, muitas vezes o nosso caminhar, Senhor, está cansado. Muitas vezes a nossa sandália já está esgarçada, Senhor. O nosso testemunho está sujo. A nossa aliança já se perdeu. Mas que nessa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito nos enxergue de longe. Como aquele pai enxergou o filho pródigo de longe, Senhor. E quando o viu de volta, desceu da sua sacada e foi lá encontrar com seu filho. Senhor, encontra conosco nessa noite, Pai. Nós queremos retornar para a casa do Pai. Nós queremos ter um encontro de novo contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus amado, nos colocar no lugar de humilhação, Senhor. O melhor lugar é um lugar que nós colocamos aos teus pés, Senhor. É quando nós entendemos quem nós somos, Senhor. Nós não somos nada sem a tua presença, Pai. Não somos nada sem ti, Senhor. E todas as vezes, Senhor, que tu enxerga isso no nosso coração, tu não consegue se conter, Senhor. Tu volta para olhar para nós, Senhor, e dizer que nós somos teus filhos, Senhor. O que nós queremos, Senhor, é voltar para a tua casa, Pai. É voltar para os teus braços, Senhor. É ter um testemunho novo, uma roupa branquinha novamente, Senhor. É ter uma sandália nova para um novo caminhar na tua presença, Pai. É ter uma aliança nova contigo, Senhor, marcada pelo sangue de Jesus, Pai. Que nessa noite, Pai, tudo aquilo que Satanás tentou colocar, seja agora jogado por terra pelo poder que é no nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a tua palavra diz, Senhor, que tu lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento, Pai. E nós te louvamos por isso, porque muitas vezes, Senhor, são pecados que nós não conseguimos nos livrar deles. Mas quando nós nos arrependemos de verdade, voltamos para a tua presença, a tua palavra nos garante, Senhor, que tu vai nos receber nos teus braços novamente, Pai. Ainda dá tempo para isso. Ainda é tempo de voltar para a tua presença, Senhor. Que nessa noite, Pai, a tua igreja que está aqui nesse lugar, ela possa entender isso, Senhor.
Que a tua igreja possa voltar para a tua presença, Senhor, o mais rápido possível. Que nós não venhamos a deixar mais o inimigo tomar conta das nossas vidas. Que nós venhamos a sentir falta de estar contigo, Senhor. Não pelo simples fato de termos de novo tudo aquilo que tu preparou para nós. Não é por causa disso. Não é porque nós teremos alguma coisa. Mas é porque tu serás o nosso Senhor novamente, Senhor. O eu sou vai estar presente de novo. Senhor, te louvamos por isso, Pai. Te bendizemos por aquilo que tem falado aos nossos corações. E te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha nos convencer do nosso pecado. Que o teu Santo Espírito venha selar essa palavra dentro dos nossos corações, Senhor. E que nada nem ninguém tenha poder de modificar aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, Pai. Que aquela obra que um dia foi iniciada, Senhor, que tu venha terminar, Senhor, essa obra nas nossas vidas, Senhor. E nos abrir a oportunidade de salvação mais uma vez, Pai. Te louvamos nessa noite, te bendizemos, te adoramos, Pai. Queremos levantar a nossa voz para te agradecer por esse ano, Senhor. Um ano que passamos, Senhor, e só passamos por ele porque tu estavas conosco e tu estás conosco. Senhor, nós não poderíamos vencer as lutas que vencemos, Senhor, se tu não fosse por nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, Senhor? Te louvamos por esse ano, Pai. Mas te pedimos, Senhor, que tu venha continuar conosco no ano que vem também. Que tu dê ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem ao nosso redor, Senhor. Protegendo não só a nossa vida, mas a nossa família, os nossos irmãos, os nossos queridos, todos aqueles que por algum momento passaram por aqui ou por algum momento, Senhor, estiveram conosco, e muito mais aqueles que fazem parte desse ministério, Pai. Que tu venha estender as tuas mãos sobre nós, que tu venha nos proteger e nos livrar. Cuida da nossa família, Senhor, cuida dos nossos filhos, nossas filhas, Senhor. Cuida dos nossos maridos, das nossas esposas, Senhor, das nossas famílias, Senhor. Alcança aqueles que ainda não foram alcançados, Senhor. Salva aqueles que ainda não foram salvos, Senhor. E nos mantenha, Senhor, na tua presença até aquele dia, Senhor, aonde tu vais chamar a tua igreja para estar contigo nos ares, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te louvamos, Pai, te bendizemos e te adoramos pelo Deus que tu és em nós, Senhor. Te louvamos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção, que esse final de ano o Espírito Santo esteja com vocês, que ano que vem ele esteja também, que nós sejamos abençoados pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe. Irmãos, só um recado. Como nós havíamos dito, né? Hoje é o nosso último culto de 2022 e nós vamos estar de volta no dia 3 de janeiro. É isso? É isso. Dia 3 de janeiro, que é uma terça-feira, nós vamos estar aqui de volta fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Deus te abençoe.